Olá, gente. Então, né? Hoje o que eu quero repassar um pouco sobre a vida, né? Então, o que é que nos condena, né? O que é que a gente acha que condena a gente, o que a gente acha que a gente tem que sofrer, tem que colocar nas nossas mentes muitas coisas. Esses dias, assim, eu fiquei pensando, porque, assim, algumas pessoas, elas falaram assim para mim, Sonália, o meu intuito realmente é falar sobre a questão espiritual. Hoje eu adoto essa questão espiritual como uma maneira da minha vida, não como uma verdade, né? Porque a verdade a gente, quem tem é Deus, né? E ele nos repassa todos os dias essa verdade, de forma que a gente possamos entender de uma forma bem melhor na nossa vida. E o que é que acontece, né? É, por que, que as pessoas elas se sentem tão condenadas com alguns erros, com algumas coisas que acontecem? E só porque, quando acontece, a pessoa se sente desacolhida, né? É isso. Eu acho que não, porque Deus não olha por mim, porque eu não tenho o amor de Deus, tudo coloca Deus no meio, né? Então, assim, vamos entender uma coisa, gente. Tudo que a gente faz são consequências nossas, né? Não é consequência de Deus. Não é consequência que Deus ele criou isso para a gente, de jeito maneira. Somos nós que criamos essas consequências nas nossas vidas e acabamos fazendo as coisas erradas e de vez de procurar uma maneira de resolver as coisas, a gente fica se encontrando em coisas que, na verdade, não vai trazer soluções para a vida da gente, né? Então, gente, assim, eu quando entrei dentro da espiritualidade, e eu deixo bem claro, né, para vocês que eu não sou espírita, né? Eu sou espiritualista e estou estudando ainda, né? Eu tenho muita coisa para estudar, né? E o espiritualismo, ele me faz com que cada dia mais eu me aproxime mais de Deus e de tudo aquilo que Deus ele propôs para mim, né? E que eu não conseguia enxergar, né? E que eu não conseguia ver, que eu não conseguia ter aqueles acessos, né? Então, assim, muitas coisas eu acabava me condenando por algumas coisas e acabava sofrendo por isso, né? Mas hoje muitas coisas eu consigo enxergar, né? Que eu faço algumas coisas que não é bom, né? Mas, assim, no caso, que fazia algumas coisas que não era bom. E hoje, quando eu vou fazer, eu repenso muito, né? Eu repenso muito nas coisas e eu repenso muito na minha vida, né? Porque a gente olha hoje para a gente de uma maneira muito, muito difícil. Então, assim, como que a gente sempre fosse vítima, né? Como que a gente sempre fosse vítima e em tudo, né? E se há uma confusão dentro de casa, a gente é vítima. Se há uma confusão, então tudo é vítima. Então, a gente não consegue entender que a gente não somos vítima, que tudo não só começa só por uma pessoa, né? Então, assim, tudo ele é um cotidiano, tudo é uma chama de uma energia ruim, né? Que coloca a gente para brigar, que coloca a gente para se desentender, né? E é afetado por uma palavra que o outro, às vezes, não é ele que diz, são os espíritos ruins que repassam a boca dele, e ele acaba falando certas coisas, né? Então, o que é que acontece? Você tem que ter esse entendimento de vida, né? E buscar um novo caminho, uma nova vontade de viver, uma vontade de superar sua vida, de entender sua vida, de entender seu caminho, né? Se perdoar, se entender que tudo pode recomeçar novamente, que as coisas elas podem ter, ela tem jeito para tudo, né? Que tudo há um jeito. Gente, não adianta a gente viver uma vida falando da vida de um, falando da vida de outro, reclamando da vida de um, reclamando da vida de outro. Entendeu? Viver olhando a casa dos outros, enquanto a nossa casa precisa de ajuda, enquanto nossos filhos precisam de ajuda, enquanto o que a gente pode mudar na vida da gente, o que a gente pode
buscar uma maneira de ajudar outras pessoas, nos ajudando, nos reconhecendo na nossa vida, tá certo? Então, o importante hoje é a gente buscar o nosso reconhecimento. Não importa, Deus ele não condena você, né? A espiritualidade ela jamais ela vai te condenar. Ela vai dizer: "Ah, você faz isso, você fez isso". Não. O que você fez foram consequências suas. O que a espiritualidade ela tem que fazer é o quê? É fazer com que você entenda um caminho melhor para que você possa seguir. Se você vai para alguns cantos que as pessoas começam a apontar, não, porque não, isso não interessa. A sua vida, por isso que existe o livre-arbítrio, né? Então, a sua vida, ela interessa a você e a Deus. Então, no momento que você passa por maiores dificuldades, por maiores, com coisas difíceis demais que vocês acham que não pode sair de sair, mas Deus, ele sabe de todas as maneiras. Então, recorra a Deus, né? As pessoas precisam recorrer mais a Deus. As pessoas precisam recorrer mais a Maria de Nazaré. Gente, entende? Maria, quando se fala dela, né, a gente se fala na maior bondade do mundo que existe, né? Tanto que quando ela cumpriu o caminho dela, Deus disse: qual é a parte do meu reino que tu quer governar, né? E ela falou: não, com tanta humildade, ela disse: não, vou. O mundo ainda precisa de ajuda. Então ela ficou com o Vale do Suicida, né? Que é um dos Vales do Suicida, um dos lugares mais sofridos que tem, né? E ela lá, ela tem todo o comando, onde ela ajuda aquelas pessoas que se suicidam, né? Que acabam se destruindo, né? Por não ouvir, por não buscar oração, por não buscar Deus na sua vida, por não buscar uma vida melhor na sua vida, né? De não olhar seus filhos, de não olhar sua mãe, né? Olhar a sua vida, né? Entender que Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? E que a gente buscando oração, que a gente buscando uma maneira de viver, acreditando, gente. Muitas vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas. Para quê? Para que a gente possa ter coisas melhores na nossa vida. Então, isso é uma das coisas que será importante vocês pensar um pouco sobre isso.